Há uns dias atrás eu tava no Reddit e acabei encontrando um gráfico de iceberg feito pelo Túlio Can 22. E nesse gráfico ele acabou listando os crimes brasileiros, acidentes e desastres naturais. Por isso que hoje eu apresento a vocês o iceberg da criminologia brasileira. Caso Nicole. Esse caso brutal e covarde gira em torno de Nicole Fernanda Pogério, uma adolescente de 15 anos que foi brutalmente assassinada. Ela era natural de Mococa, interior de São Paulo, mas estava residindo em Hortolândia. Nicole estava desaparecida desde o dia 12 de julho de 2025, e quando encontrada, o corpo estava esquartejado e apresentava sinais evidentes de violência extrema. Trechos do cadáver, como braços e pernas, foram colocados em sacos separados, envoltos em lençóis e lona azul, com pedras para submergir na água. Os restos mortais dela foram encontrados com a ajuda de cão farejador da Guarda Municipal após mais de 3 horas de buscas. E no dia 21 de julho de 2025, o ex-namorado de Nicole e a ex-namorada do mesmo foram apreendidos no Paraná, acusados de participação no crime. E segundo as autoridades policiais responsáveis, os dois confessaram o crime com riqueza de detalhes. Na casa do ex-namorado, os investigadores encontraram 2 facas de cozinha e uma marreta que são apontadas como possíveis armas do crime. A suspeita é de que a vítima tenha sido golpeada com facadas e sofrido lesão contundente na cabeça pela marreta. A perícia usando o luminol, é um reagente para a detecção de sangue, identificou vestígios de sangue em diversos cômodos da casa. E até hoje o crime está sendo investigado como feminicídio, tendo ocorrido em contextos de relacionamento. Há indícios de que os autores tentaram simular ligações com facções criminosas por causa de iniciais gravadas nas costas da vítima, mas a polícia avalia que isso foi uma tentativa deliberada de despistar a motivação real do crime. Os suspeitos tiveram internação provisória decretada e foram encaminhados à Unidade de Internação Juvenil Fundação Casa Andorinhas, em Campinas, São Paulo, e seguem permanecendo. Caso Henry. Esse caso se trata de Henry Borel Medeiros, um garoto de 4 anos que foi assassinado no dia 8 de março de 2021. Na madrugada de 8 de março, Henry foi levado pelos responsáveis ao Hospital Barra de Or, no Rio de Janeiro, já sem vida. A versão inicial, apresentada pela mãe, Monique Medeiros, e pelo padrasto, Dr. Jairinho, afirmava que o menino teria caído da cama. Porém, o Instituto Médico Legal descartou totalmente a hipótese de acidente. O corpo apresentava múltiplas lesões, incluindo hemorragia interna, lesões por ação contundente e marcas compatíveis com agressões repetidas. A conclusão do laudo foi por morte violenta causada por ação humana e não por queda. Diante das investigações, foram reveladas mensagens e relatos sugerindo que Henry já vinha sofrendo agressões anteriores, especialmente por parte de Jairinho. A mãe teria ciência desses episódios, mas não teria protegido o menino de forma alguma, e a babá do casal enviou mensagens relatando sinais de violência que Henry sofria. Em abril de 2021, Monique e Jairinho foram presos preventivamente. Jairinho, acusado de homicídio duplamente qualificado, tortura, impossibilidade de defesa e meio cruel. Já Monique foi acusada de omissão e participação indireta ao permitir a continuidade das agressões. Ambos responderam também por coação de testemunhas e o caso seguiu para júri popular. Jairinho foi posteriormente condenado por outros casos de agressão, reforçando o histórico violento apontado pelo Ministério Público. Já Monique teve mudanças na sua situação jurídica ao longo do processo e também chegou a responder em liberdade, mas as acusações principais do caso Henry se mantiveram. Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro é um nome dado ao conjunto de atrocidades ocorridas no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, entre as décadas de 1930 e 1980. O termo acabou se popularizando após a investigação da jornalista Daniela Arbex, que revelou um dos maiores massacres em instituições psiquiátricas do mundo. O Colônia foi criado como hospital psiquiátrico, mas na prática virou um depósito humano. 80% das pessoas internadas não tinham diagnóstico de doença mental alguma, e para lá eram levados pobres, moradores de ruas, mulheres consideradas incômodas, homossexuais, mães solteiras, órfãos e pessoas que apenas divergiam da família ou da sociedade. Bastava um familiar, um policial ou uma autoridade assinar uma internação que a pessoa ia diretamente para lá. O lugar funcionava como um campo de concentração de fato. Os pacientes andavam nus por falta de roupas, comiam rato, o resto de comidas e até mesmo os próprios excrementos para sobreviver. Entre 60 mil e 70 mil pessoas morreram no local ao longo de décadas, número esse que supera várias ditaduras latino-americanas e se compara a campos de extermínio de guerra. E uma das partes mais macabras é que o Colônia vendia cadáveres de seus internos para a faculdade de medicina. O dinheiro ajudava a manter a instituição funcionando e a tragédia só veio à tona nos anos de 1970, quando o fotógrafo Luiz Alfredo registrou imagens secretamente. Décadas depois, a jornalista Daniela Arbex investigou profundamente o caso, publicando o livro Holocausto Brasileiro em 2013, que expôs ao país e ao mundo a dimensão da barbárie.
E o hospital só começou a ser desativado nos anos de 1980, mas as suas marcas permanecem como o símbolo máximo de abandono estatal e violência psiquiátrica no Brasil. Hoje, o caso é considerado o maior genocídio institucional da história brasileira. Voltan 3054. O Voltan 3054 foi um dos maiores desastres aéreos da história do Brasil. Aconteceu no dia 17 de julho de 2007 e acabou envolvendo o Airbus A320, que fazia a rota Porto Alegre-São Paulo. Ao pousar na pista principal de Congonhas, o avião acabou não conseguindo desacelerar, e com isso a aeronave atravessou toda a pista, passou por cima da Avenida Washington Luiz e colidiu com um prédio da TAM Express, que também pegou fogo. O acidente resultou em 199 mortes, 187 de pessoas a bordo e 12 de pessoas em solo, e é considerado o acidente aéreo mais mortal da aviação brasileira. O relatório final acabou apontando um conjunto de fatores, mas o principal foi que um dos manetes de potência do avião ficou na posição de aceleração durante o pouso, enquanto o outro estava em retardo. Isso fez os motores gerarem empuxo assimétrico, empurrando o avião para frente, o reverso de um dos motores não ligar e a aeronave não frear adequadamente. Ingrid Sol Bueno, de 19 anos, era gamer e jogadora de Call of Duty Mobile, integrante do time FBI Sports. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2021 em Pirituba, zona norte de São Paulo. O assassino da Ingrid é Guilherme Alves Costas, conhecido também como Flashlight, de 18 anos. Também jogador, ele atuava na equipe Gamers Elite. Ele afirmava ter conhecido Ingrid pela internet cerca de um mês antes do crime. O assassino também confessou o homicídio logo após ser preso e admitiu que matou Ingrid, gravou um vídeo e anexou um livro onde supostamente relatava a motivação do crime. Ingrid foi encontrada morta com diversas facadas, com ferimentos graves no corpo. Segundo o inquérito, o assassinato foi planejado. O agressor disse em depoimento que premeditou o crime. Após o assassinato, o suspeito compartilhou imagens e vídeos do corpo da vítima em grupos da internet e enviou um e-mail com o livro Confissão. O crime foi classificado como homicídio qualificado pela justiça. Em 2022, o réu Guilherme Alves Costas foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Ingrid. Segundo o laudo pericial solicitado pela justiça, o agressor não apresentou doenças mentais que o incapacitassem. Foi considerado imputável e passível de julgamento normal. Edifício Joelma. Se trata do incêndio do edifício Joelma, que aconteceu em 1º de fevereiro de 74, no centro de São Paulo, e é uma das maiores tragédias urbanas da história do Brasil. O Joelma era um prédio comercial de 25 andares, localizado na rua Santo Antônio, próximo à Praça da Bandeira. O fogo teve início por volta das 8h50 da manhã no 12º andar. A causa oficial foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. E por se tratar daquela época, o prédio não tinha sistema de sprinklers, escadas pressurizadas, rotas de fugas adequadas ou proteção contra a fumaça. As escadas funcionavam como uma chaminé, e a fumaça tomou o prédio inteiro em pouquíssimo tempo. Com 188 mortos e mais de 300 feridos, a tragédia das 13 almas foi um dos episódios mais marcantes que ocorreu nos andares superiores do Joelma. 13 pessoas ficaram encurraladas em um dos elevadores e morreram queimadas e asfixiadas. O grupo ficou conhecido como as 13 almas. Com fogo bloqueando as escadas, muitas pessoas correram para o terraço, mas não haviam helicópteros disponíveis para o resgate. Outras tentaram pular pelas janelas, resultando em mortes instantâneas. O corpo de bombeiros levou horas para conter o fogo e as escadas não alcançavam os andares mais altos. Funcionários foram salvos por cordas, içamentos e manobras improvisadas. O prédio foi totalmente reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira depois do ocorrido, mas mesmo assim a localização se tornou associada à tragédia. O caso levou a mudanças importantes nas normas de segurança contra incêndios em edifícios altos do Brasil. Césio 137. Esse aqui é bem conhecido, mas vale ressaltar aqui no iceberg. O acidente radiológico de Goiânia, envolvendo o Césio 137, aconteceu em setembro de 87 e é considerado o maior acidente radiológico do mundo ocorrido fora de instalações nucleares. Na época, 2 catadores de sucata entraram nas ruínas de um antigo instituto de radioterapia abandonado no centro de Goiânia. Lá, eles encontraram um aparelho de radioterapia com uma cápsula contendo cloreto de Césio 137, um material extremamente radioativo. Eles abriram o equipamento e levaram a cápsula para um ferro velho, e dentro havia um pó azul brilhante, o Césio, que parecia algo mágico e fascinou muitas pessoas da região. E sem saber do perigo, os moradores manusearam o pó, passaram na pele, levaram para casa e deixaram até crianças brincar com o brilho do Césio. O acidente deixou 4 mortos oficialmente, incluindo a menina Leite das Neves, de 6 anos, que é o símbolo da tragédia. Porém, 249 pessoas foram contaminadas, milhares expostas a baixos níveis e dezenas de casas foram demolidas e enterradas como lixo radioativo.
E com isso, a radiação só foi identificada quando moradores procuraram hospitais com sintomas em comum. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada, ela acabou isolando áreas inteiras e enviou equipes com detectores de radiação pelas ruas. As consequências do acidente foi que acabou gerando pânico na cidade, evacuações em massa, discriminação social contra goianos e mudanças profundas nos protocolos de armazenamento e descarte de material radioativos no Brasil. Vitória Gabriele. Esse caso é revoltante porque se trata até de uma criança. A vítima foi Vitória Gabriele Guimarães Vaz, uma menina de 12 anos. No dia 8 de junho de 2018, Vitória saiu de casa em Araçariguama, no interior de São Paulo, para andar de patins. As câmeras registraram ela andando de patins perto de uma quadra esportiva antes do desaparecimento. Vitória desapareceu naquele mesmo dia e passou 8 dias desaparecida. Apesar da mobilização da comunidade, o corpo foi encontrado somente em 16 de junho de 2018, numa área de mata e estrada de terra em uma zona rural da cidade, perto de um bairro chamado Caxambu. A menina foi encontrada com mãos e pés amarrados e ela estava presa a uma árvore. Os patins dela foram encontrados do lado do corpo. O laudo pericial do Instituto Médico Legal indicou que a causa da morte foi asfixia mecânica traumática por estrangulamento e também havia lesões de defesa e marcas de contenção, o que sugere que Vitória lutou antes de morrer. Embora o corpo tivesse em decomposição e não fosse possível afirmar com segurança o abuso sexual, não havia sinais de uso de droga nem medicação. A investigação apontou que o crime ocorreu por engano. Os criminosos buscavam sequestrar a filha de um homem que devia dinheiro por tráfico de drogas. A dívida era, na verdade, de R$7.000 e a real filha do devedor teria semelhança física com Vitória. Eles confundiram a menina, mas mesmo assim, depois de perceberem o engano, decidiram matá-la. E para a justiça e investigação, não havia qualquer vínculo da vítima com drogas, dívidas ou envolvimento criminal. Era uma criança inocente tragicamente vítima de erro cruel e violência consciente. E com toda a mobilização do caso, 3 pessoas foram indiciadas à prisão. O servente de pedreiro, chamado Júlio César Lima Gersi, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes. Em 2019, Júlio foi condenado a 34 anos de prisão pelo assassinato, com qualificadoras como motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Posteriormente, após recurso, a pena foi reduzida para 23 anos e alguns meses. Em 9 de novembro de 2021, o casal Bruno e Maiara foi condenado a 36 anos de prisão. Ele com 3 meses a mais pelos crimes de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Mais recentemente, em 2024, foi condenado o suposto mandante do crime, ligado à organização criminosa, com penas de 36 anos e 3 meses em regime fechado. Mércia Nakashima. Mércia tinha 28 anos de idade, era advogada e morava em São Paulo. Em 23 de maio de 2010, ela desapareceu após sair da casa da avó, em Guarulhos. A princípio, não havia sinais de violência, apenas um sumiço repentino que rapidamente mobilizou família, imprensa e polícia. As investigações logo apontaram para um nome, Misael Bispo de Souza, um policial militar reformado, advogado e ex-namorado de Mércia. O relacionamento dos dois havia terminado de forma conturbada, e amigos afirmavam que Misael era possessivo, controlador e não aceitava o fim do relacionamento. Na reconstrução do crime, a cronologia levantada pela polícia mostrou que Misael seguiu o carro de Mércia até a cidade de Nazaré Paulista, e lá, em uma estrada isolada, ele a abortou e a rendeu. Mércia foi baleada dentro do carro. O tiro não foi fatal, mas deixou ela incapacitada. Já o veículo foi então empurrado por ele dentro da represa de Varadouro, com Mércia ainda viva. A causa da morte foi afogamento. E o carro só foi encontrado 19 dias depois, no fundo da represa. O corpo de Mércia, já em decomposição, foi localizado no dia 11 de junho de 2010, boiando próximo ao local. As provas determinantes foi que o caso foi solucionado principalmente por filmagens de pedágio mostrando Misael seguindo Mércia, depoimentos de Evandro Bezerra, vigia que estava com Misael na região naquela noite, e sinais de manipulação no carro submerso. E após longa investigação e grande exposição midiática, Misael Bispo foi condenado em 2013 a 22 anos e 8 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Evandro Bezerra, cúmplice, recebeu 18 anos. Misael sempre negou o crime, mas todas as evidências apontavam para ele como autor e executor do assassinato. Dandara dos Santos. O caso Dandara dos Santos ocorreu em 15 de fevereiro de 2017, em Fortaleza, Ceará. Dandara era uma mulher trans de 42 anos conhecida na comunidade onde vivia. Ela foi atacada por um grupo de homens em via pública. Durante a agressão, foi humilhada, espancada e forçada a entrar dentro de um carrinho de mão, enquanto era insultada repetidamente por transfobia. Parte da ação foi gravada em vídeos pelos próprios agressores, e essas imagens chocantes se espalharam pelo país e geraram intensa revolta. Dandara foi levada
pelos agressores até um terreno próximo, onde continuaram as agressões e minutos depois ela foi morta a tiros. O vídeo do crime viralizou e se tornou um dos maiores símbolos de violência contra pessoas trans no Brasil. A repercussão nacional levou a uma mobilização imediata da polícia, que identificou e prendeu vários envolvidos. Ao todo, 12 suspeitos foram identificados, 7 deles foram presos poucos dias após o crime. 5 foram levados a júri popular e em 2018 e 2019, os principais acusados receberam penas entre 16 e 21 anos de prisão. O Ministério Público classificou o crime como um homicídio triplamente qualificado motivado por transfobia e crueldade. Gol 1907. Se trata do acidente que envolveu o avião da Gol 1907 e ocorreu no dia 29 de setembro de 2006. Foi uma colisão onde o avião da Gol bateu no ar com outro avião, resultando em uma tragédia para a aviação civil brasileira. A colisão levou à queda da aeronave da Gol, causando um número elevado de vítimas fatais. O episódio chocou o Brasil e gerou profundas consequências para normas de segurança aérea e regulação da aviação civil no país. As investigações posteriores indicaram que houve falhas graves de controle de tráfego aéreo e também de sistema de prevenção de colisões. A tragédia expôs vulnerabilidades estruturais e operacionais no setor de aviação. Muitos críticos apontaram negligência e fragilidade no sistema de controle de tráfego aéreo no Brasil. Maníaco da Cruz. O Maníaco da Cruz foi um apelido dado a Tiago Henrique Gomes da Rocha, um dos serial killers mais conhecidos do Brasil. Ele atuou principalmente em Goiânia entre 2011 e 2014 e confessou 39 assassinatos, embora tenha sido oficialmente condenado por um número menor de casos. Tiago era um vigilante e em interrogatórios demonstrava frieza, desprezo pela vida humana e motivação baseada em limpeza social. Ele visava pessoas que considerava fáceis ou indignas, como mulheres, moradores de rua, usuários de drogas e homossexuais. Ele não buscava dinheiro ou objeto das vítimas, o objetivo na verdade era apenas matar por puro prazer. Ele usava uma arma de fogo calibre .38 e chegava silenciosamente, muitas vezes de moto, escolhendo vítimas vulneráveis e acabava atirando sem aviso. A repetição do padrão levou a suspeita de um assassino em série atuando na cidade, mas demorou para que os casos fossem conectados. Tiago foi preso em 14 de outubro de 2014, após câmeras identificarem sua moto em um dos locais próximos a um ataque. Na delegacia, ele confessou dezenas de assassinatos, relatando detalhes que só o autor poderia saber. Policiais afirmaram que ele demonstrava extrema frieza e parecia indiferente ao sofrimento das vítimas. Tiago foi denunciado por múltiplos homicídios e tentativa de homicídio. Somando as penas, ele ultrapassa 600 anos de prisão, tornando-se um dos criminosos mais condenados da história do Brasil. Mesmo preso, passou por avaliações psiquiátricas e alguns laudos apontaram um transtorno de personalidade antissocial, mas ele foi considerado plenamente capaz. Caso Tim Lopes. Tim Lopes era um jornalista investigativo da Rede Globo, conhecido por matérias sobre violência, tráfico e exploração infantil. Ele era premiado, respeitado e trabalhava infiltrado em comunidades para expor crimes que muitas vezes ninguém tinha coragem de mostrar. Em certo dia, o Tim estava na favela Vila Cruzeiro, na Penha, no Rio de Janeiro, fazendo uma investigação sobre baile funks controlados pelo tráfico, exploração sexual de menores e uso de drogas nesses eventos. Ele trabalhava disfarçado, usando uma microcâmera escondida. Durante a apuração, foi reconhecido por criminosos ligados ao tráfico local. Ele foi levado para o Complexo do Alemão, onde foi julgado por um tribunal do tráfico, comandado por Elias Maluco, um dos líderes de facção do Comando Vermelho. A partir daí, o crime se tornou um dos mais brutais já registrado no país. O Tim Lopes foi torturado e depois executado com golpes de espada. O corpo dele foi colocado dentro de pneus e carbonizado no micro-ondas, método de execução usado pelo tráfico. Elias Maluco, por sua vez, foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pela morte de Tim Lopes e as penas adicionais por tráfico e outros crimes. Ele acabou morrendo em 2020 na prisão em circunstâncias oficiais tidas como suicídio. Índio Galdino. Galdino Jesus dos Santos era um líder indígena pataxó de 44 anos que estava em Brasília para participar das comemorações do Dia do Índio e de debates sobre a demarcação de terras. E na madrugada do dia 20 de abril de 97, Galdino dormiu em um ponto de ônibus na Asa Sul, pois não conseguiu voltar à pousada onde estava hospedado. E 5 jovens de classe média alta, entre 17 e 19 anos, passaram de carro, viram Galdino dormir e decidiram brincar de atear fogo, palavra usada pelos próprios durante o depoimento. Eles jogaram álcool no corpo do indígena e atearam fogo com isqueiro. Galdino sofreu queimaduras gravíssimas em 95% do corpo e acabou morrendo horas depois no hospital. O caso gerou enorme comoção nacional e internacional pela brutalidade e pela justificativa absurda, dizendo um dos garotos que "achamos que era um mendigo, por isso ateamos o fogo".
Os 5 autores foram presos e 3 deles, por serem menores de 18 anos, passaram pela vara da infância e juventude. Os 2 maiores, Guilherme Coure e Max Rogério Alves, foram condenados a 14 anos de prisão, mas ficaram poucos anos presos devido ao benefício legal e progressão de pena. E é claro que a percepção de impunidade e privilégio social dos envolvidos aumentou ainda mais a indignação pública. E bem, pessoal, esse é o final da camada 1 desse iceberg. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E se vocês olharem também, vão ver que os tópicos desvirtuam um pouco do vídeo, porque eu resolvi pegar algumas camadas desse iceberg e acabar juntando ali para fazer essa primeira parte de alguns vídeos que eu pretendo ainda terminar esse iceberg por completo. Eu, por fim, eu queria agradecer o TulioCam22 por deixar eu utilizar esse iceberg. Muito obrigado de verdade. E também eu queria agradecer a senhora Peach, que é a mãe da Nicole, a menina lá do primeiro tópico, que me permitiu também utilizar as imagens dela e documentar aqui nesse iceberg. Dito isso, eu agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho para acompanhar esse vídeo e, se possível, olhe os outros vídeos do canal também. Eu tenho certeza que provavelmente vocês vão gostar. E além do mais, eu espero que vocês saibam que eu tô sempre aqui. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.